Bem, alunos, nossa quarta aula, né? Acredito, dessa semana. Isso. Então, vamos ver onde é que nós ficamos na última aula, se não estou enganado. Isocentro. Isso. Então, só para dar um remakezinho que foi feito, a gente dá uma relembrada, né? Isocentro, como comentei na última aula, tem relação com posicionamento, tem relação com a influência do meu B0, né, meu campo magnético, sobre meus átomos de hidrogênio. E para que essa influência sobre meus átomos de hidrogênio seja ideal, seja adequada, lembrar aqui do ISO. Eu poderia traduzir ISO de várias formas, como equilíbrio, como padrão, mas eu acho que é mais adequado a estabilidade, né? Para que meu campo seja mais estável, para ter uma maior influência sobre os átomos de hidrogênio, nós vamos ter que prestar atenção no posicionamento, porque é do posicionamento para atingirmos o local ideal de estabilidade, que é o isocentro de cada exame, e obtermos assim uma melhor quantidade de átomos de hidrogênio, uma maior quantidade de átomos de hidrogênio, para termos uma qualidade de imagem de exame melhor. É interessante observar que, assim, se vocês forem ver, o aprendizado de ressonância é uma escala exponencial, né? Nós estávamos falando aqui nas primeiras aulas aqui dessa semana, sobre o meu B0, que é a estabilidade, o meu campo gradiente, que é como eu posso planificar esse meu campo magnético para obter imagens em várias sequências, né, em vários planos. Também já observamos aqui sobre a importância do posicionamento, porque o posicionamento vai influenciar diretamente o isocentro, que vai também influenciar diretamente a minha qualidade de imagem. E agora vamos falar aqui sobre o espaço K. Espaço K é um probleminha, pessoal. Sim, não é um probleminha não, mas é um probleminha também. Então, vou dar aquela tradicional leitura do nosso material didático e depois a gente discute aqui um pouquinho a questão de forma mais prática, né? Deixa eu melhorar aqui, essa cadeira é uma porcaria. Vamos lá, o espaço K. As informações obtidas no processo de codificação do sinal são enviadas para uma área do processador de imagens definida como espaço K. Beleza, então estamos falando já de informações obtidas no processo de codificação do sinal. Ou seja, o processo todo já passou de formação de imagem. Essas informações que são obtidas primeiro pelas bobinas. Eu já comentei com vocês antes que existem uma das partes muito importantes do equipamento de ressonância magnética são as bobinas de superfície, ou também chamadas de bobinas de contato. Ou seja, se vamos usar a minha mão aqui como exemplo, se eu vou realizar um examezinho da minha mão, dedo, articulação, qualquer coisa envolvendo essa região, eu vou pegar uma bobina, que é geralmente de borracha ou de plástico, geralmente de mão é uma bobina flexível, ela é de borracha, e vou envolver toda a minha mão. E por que eu tenho de envolver a mão? A primeira coisa que é interessante observar é que a bobina, tecnicamente, basicamente, ela não passa de uma antena. Então, eu preciso que essa minha antena, uma antena muito semelhante à antena de rádio, então, eu preciso que essa minha antena esteja envolvida, bem envolvida na estrutura a ser estudada, nesse caso, a minha mão, e que ela esteja bem em contato com a minha mão, porque eu vou precisar captar a energia que foi emitida pelo pulso de radiofrequência. Lembra no comecinho de nossas aulas, lá no comecinho, em que eu explicava que aqui estava lá o átomo de hidrogênio em precessão e equilíbrio, a máquina vai emitir um pulso de radiofrequência, essa energia vai ser absorvida pelo meu átomo de hidrogênio, meu átomo de hidrogênio vai perder a influência de B0, ou seja, vai ficar mais pesado, e vai aumentar o plano de magnetização transverso. Lembra desse passo todinho, né? Esse blá 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 que a gente já cansou de ouvir. Então, para que o meu átomo de hidrogênio volte para B0, ele vai liberar essa energia. É justamente nesse momento. No momento em que ocorre a liberação da energia, essa energia vai ser liberada para o retículo circundante, ou seja, ao redor da estrutura que está sendo estudada. Então, quando ela é liberada, no caso aqui a minha mão, ela vai sair da minha mão, ela vai ser expulsa da minha mão, em todas as direções. Muito semelhante à radiação espalhada, mas não é radiação. Então, a minha bobina que vai estar ao redor de minha mão é que vai captar essa energia. Essa energia vai ser ligada diretamente ao computador, vai ser enviada ao computador, e é justamente isso aqui, ó. O meu computador vai justamente captar, a minha máquina de ressonância, captar a codificação do sinal que foi obtida daquela área. Então, o que acontece aqui, olha, as informações obtidas no processo de codificação do sinal são enviadas para uma área do processador de imagens, ou seja, estamos falando do computador de imagens,
definido como espaço K. Então, vamos dar uma faladinha aqui do que é o espaço K. O espaço K tem uma forma retangular e tem dois eixos perpendiculares um ao outro. Para quem estiver curioso, tem uma imagenzinha do espaço K aqui. O eixo de fase do espaço K é horizontal e é centrado no meio de diversas linhas horizontais. O eixo de frequência do espaço K é vertical e é centrado no meio do espaço K. Perpendicularmente ao eixo de fase, ou seja, eu tenho esse aqui, ó, tem o isocentro, nós já falamos sobre o isocentro, eu tenho meu eixo de fase e meu eixo de frequência. Tá aqui, ó. Vamos falar daqui a pouco sobre eles. Eixo de fase e frequência. Onde é que tá? O espaço K é o domínio da frequência espacial, ou seja, eu estou falando de tamanho, de espaço. Isso é, onde são armazenadas as informações sobre a frequência de um sinal e de onde ela provém no paciente. Como a frequência é definida como a alteração de fase por uma unidade de tempo, e ela é medida em radianos, a unidade do espaço K é medida em radianos por centímetro, certo? Então, ou seja, todo espaçozinho aqui, ó, esse aqui são os radianos por centímetro. Cada pontinho desse são radianos por centímetro relacionados à estrutura que está sendo estudada dentro da ressonância magnética. Lá vai eu ir para frente. Toda vez que é feita uma codificação de frequência ou de fase, são colhidos dados e armazenados em linhas do espaço K. Esses dados produzirão uma imagem do paciente posteriormente. O espaço K é simplesmente uma área onde são armazenados os dados até que o exame termine. Beleza. Eu sei, tem muito blá blá blá, tem muita explicação mais sobre isso aqui, certo? Sobre o esquema quântico do espaço K. Então, esqueçamos isso aqui um pouquinho por enquanto. O que interessa entender mais sobre o espaço K é isso aqui, olha. Que o espaço K é simplesmente uma área em que são armazenados os dados até que o exame termine. Eu traduziria melhor essa parte de exame como sequência. Esqueçam essa parte de exame, eu não estou falando do exame em si. E quando eu falo de um exame, por exemplo, um exame de coluna, eu estou falando de quais são as fases de um exame de coluna. O localizador, o calibrador, aí vai vir um sagital T2, vai vir um sagital T1, um STI da coluna, um axial do espaço intervertebral T2 e um axial do espaço intervertebral T1. Então, se eu estou falando do exame, eu estou falando de todas essas sequências. Mas não é disso que eu estou falando, não. O que eu estou falando, na verdade, é assim, ó. Vamos voltar lá. Eu tenho uma imagenzinha. Isso aqui, ó. Essa imagem aqui, eu posso até me tirar daqui, porque eu atrapalho pra caramba as aulas de vocês. Então, o que acontece? Olha, vamos analisar de novo aqui nosso esquema de trabalho lá da máquina de GE. Então, eu tenho aqui, olha, eu tenho meu localizador, certo? Meu tree plane, né? O localizador, localize. Eu tenho uma calibração do sistema de esquema, que isso eu já comentei com vocês antes. Isso aqui é a máquina que faz, inerente à máquina que faz a calibração para poder fazer o equilíbrio dos átomos de hidrogênio. Aí eu tenho uma sequência axial T2-STI, sagital T1 bilateral, temos o sagital STI, temos uma sequência aqui de equilíbrio, temos aqui o sagital T2-STI silicone. Então, o que acontece? Quando eu estou falando de exame, eu estou falando de tudo isso. E se vocês lembrarem, eu comentei com vocês naquela última aula, acho que foi uma das últimas aulas, que isso aqui, ó, esse tempo aqui que está aqui, ó, rotina de mama 2020, isso é o nome do protocolo salvo. Isso tanto faz, pode ser feito de várias formas. Mas o que interessa para a gente é isso aqui, ó, 12 minutos e 59 segundos. Eu comentei para vocês que esse tempozinho aqui é o tempo estimado do começo até o fim do exame, ou seja, ele vai somar 31 segundos, 12 segundos, 4,34, 2,40, mas isso aí é uma estimativa. E geralmente esse tempo ele aumenta, porque entre cada sequenciazinha dessa e outra, existe a sintonia dos átomos de hidrogênio, ele vai sintonizar um pulso de radiofrequência para sintonizar para que todos os átomos sejam estimulados para entrar em precessão e tal. Então, esse tempo aqui, ele é maior. Mas é exatamente isso, eu não estou falando desse tempo aqui. Quando eu me refiro a tempo de exame, eu estou me referindo a isso aqui. E não é isso que eu quero que vocês entendam sobre o espaço K. Eu quero minimizar isso aí para a gente todo mundo entender. O que eu estou falando, na verdade, é disso aqui. Se vocês observarem aqui, nessa tabelinha aqui, toda máquina tem elas. GE, não importa a máquina, ela vai ter uma previsão do tempo de sequência. Então, aqui é o tempo o tempo que vai levar para cada sequência ser executada. Ou seja, eu tenho 31 segundos para meu localizador, eu tenho 12 segundos para a minha calibração, eu tenho 4 minutos e 34 segundos com relação a esse axial T2 STI.
Então, o que quer dizer espaço K? É que é o seguinte, nós conversamos já bem antes sobre, mais uma vez, aquele processo que está todo mundo cansado de saber. Que está lá o átomo de hidrogênio, aí, pé, a energia cai, ele perde a influência do B0, libera, volta para a influência. Pé, absorve energia, cai, perde a energia, volta para B0. Pé, isso é uma sequência. Então, toda sequência em ressonância, ela vai estar sempre fazendo isso. No Sagital D2, ela faz mais ou menos assim. Então, o que acontece com cada tan, 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 tan? É aquilo que nós já vimos antes. Cada tan, 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 tan é regulado pela minha TR. Cada pulso maior de energia pelo meu TE. Certo? Essa sequência é tan, 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 tan. Cada barulhinho desse é uma consequência, é um efeito colateral da emissão do pulso radiofrequência, um barulho que a máquina faz. É inevitável, é inerente ao exame, à realização do exame. Então, quando está cada tan desse está acontecendo o quê? O átomo está equilibrado, a energia bate no ar, é absorvida pelo átomo, o átomo cai e libera essa energia. Essa energia vai ser liberada. Quando ela é liberada, ela vai ser captada pela minha bobina de radiofrequência de superfície, minha bobina de contato, que está lá em contato com a minha mão, vai ser absorvida por minha mão, pela bobina, vai sair da minha mão e vai ser absorvida pela bobina. Quando ela for para a bobina, aí vamos cá, ela vai ser emitida, vai ser captada pela bobina e vai ser mandada para o reconstrutor, para o processador de imagens da máquina. Então a máquina vai montar aqui, ó, pá, 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 pá. Ou seja, cada pam, pam, pam que a máquina emite é um dado. Cada pam, pam, pam desse é um pontinho aqui no espaço K. Então, esse pontinho de espaço K, ele vai depender também da minha questão de fase e frequência. Nós vamos analisar aqui, vamos a um layout aqui de operacional, está aqui, ó. Frequência FOV de fase, está vendo FOV de fase, o campo de visão de fase e o campo de visão de frequência. Ele aqui, no caso, está em radianos 29.0 e aqui está 1, e aqui é meu espaçamento. Então, quando eu altero esses dados aqui, eu estou alterando o tamanho disso aqui. Ó. Cadê? Aqui, estou alterando justamente aqui. Eu posso aumentar essa minha fase e posso aumentar ou diminuir a frequência. Eu posso aumentar e diminuir a frequência. Eu posso aumentar o meu tamanho do espaço K, posso diminuir o tamanho do espaço K e posso também aumentar e diminuir a altura do meu espaço K. O que significa isso? Que eu posso querer menos informações sobre aquela estrutura ou mais informações sobre aquela estrutura. Eu posso diminuir o que eu quero ver daquela estrutura ou aumentar. Só que qual é a consequência? Quanto maior o espaço K, quanto maior a minha fase, quanto maior a minha frequência, mais tempo vai ser necessário para a realização daquela sequência. Então, vamos de novo lá, que a tabela está aqui. Ó. Nesse caso aqui, 17 segundos, porque é uma sequência rápida, a sequência lava vai atrapalhando, é a sequência lava, 17 segundos. Então, o quê? Quando eu mexo a minha frequência, meu foro de frequência, e mexo a minha fase, eu estou aumentando ou estou diminuindo, no caso, o tamanho do meu espaço K. Voltando lá àquela imagem do meu espaço K, blá, 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 tá aqui. Então, o que acontece? Vamos lá. Tenho aqui meu isocentro, certo? O isocentro aqui, ó. Sempre o meu eixo zero do meu isocentro, ou seja, aqui o isocentro é o ponto, como eu comentei com vocês antes aqui, vai ter maior estabilidade, o campo magnético vai ser mais estável, vai ser mais certinho, vai ser o ideal para ter uma influência adequada sobre meus átomos de hidrogênio. E eu tenho aqui minha frequênciazinha de fase, desculpa, meu foco de frequência, meu foco de fase, ou seja, o meu número de espaço K, aqui, ó, meus radianozinhos. Então, cada pulsozinho daquele, ó, então a máquina vai lá montando, ó. E aí vai. Qual é a desvantagem disso tudo? Vamos voltar. Isso. É que o espaço K, aqui nesse caso aqui, ó, vamos usar como exemplo aqui esse meu axial T2 STI, com saturação, asset. É só um acelerador, o asset, ele é um stick, ele já tem um saturador, o asset é um acelerador. É porque está com um acelerador, tá? Vai demorar 4 minutos e 34 segundos. Ou seja, enquanto está realizando lá o exame, ele está montando aquele meu espaço K, pontinho por pontinho. Enquanto houver, por exemplo, eu começo a sequência lá, vou começar, programei lá meu T2 aí axial e rodei na máquina, botei para rodar. Então a máquina vai lá.
Enquanto durar esses 4 minutos e 34 segundos, eu não tenho imagem da paciente. Nenhum tipo de imagem. Não aparece nada. Então, a paciente está lá deitada, ou o paciente está lá deitado, ou que seja, eu estou lá com minha mão lá, deitado, e durante 4 minutos e 34 segundos, que está rolando uma única sequência de todas essas aqui, no caso aqui é uma mama, não é uma mão, mas isso funciona para todo tipo de exame. Enquanto estiver rolando esses 4 minutos e 34 segundos, eu não tenho imagem do paciente. Isso, na minha opinião, é uma grande desvantagem da ressonância, porque 4 minutos e 34 segundos, como diria Napoleão Bonaparte, dá para ganhar uma guerra. Então, se durante o exame lá, o paciente está lá deitado, está rolando o meu axial T2, eu estou realizando o exame lá do centro de comando e o paciente está deitado dentro do magneto, o paciente está lá deitado, ele pode fazer assim, dançar Macarena lá dentro, eu não vou estar vendo. Só que eu também não estou vendo que os exames estão saindo errados, porque a máquina ainda não reconstruiu as minhas imagens. Ao contrário da tomografia, a tomografia, você faz a aquisição, ela já mostra lá, já está pronta, bonitinho lá. Então você vê na hora se o paciente está mexendo ou não. Em ressonância não dá para ver não, cara, é horrível isso. Então existe uma sequência para anjo ressonância de crânio, chamada TOF, onde nós não utilizamos contraste, a máquina vai utilizar o próprio fluxo sanguíneo para gerar o TOF, gerar a imagem. A sequência tem TOF que dura de 9 minutos a 10 a 11 minutos, depende um pouquinho do tamanho do crânio. Isso para estudar todo o polígono de Williams. Então, para quem não sabe o que é polígono de Williams, dá uma olhada em anatomia, vocês têm que saber, vocês estudam radiologia. Então, para estudar todo o polígono de Williams, precisa de 10 minutos. Imaginem, 10 minutos que o paciente tem que ficar paradinho lá, 10 minutos que eu fico esperando o término da sequência. Se durante esses 10 minutos ele fizer isso, eu já perdi. Porque a codificação de fase, a marcação aqui no meu espaço K, vai estar desordenada. Ele vai estar construindo aqui. Ó. Pá, 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 mexeu. Pá, 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 mexeu. Pá. Então, quando ele for mostrar para minhas imagens, quando ele apresentar para minhas imagens lá do espaço K, vai estar mexido e eu não vou saber. Então, assim, qual é o problema todo do espaço K? É que o espaço K, ele não tem não é uma imagem em tempo real. Eu preciso terminar a codificação do espaço K para as imagens serem apresentadas. A máquina está lá puxando os dados do exame, dado. Depois ele vai pegar, montar o espaço K. Quando ele terminar de montar o espaço K, é que ele vai me apresentar as imagens. Isso é um problema. Existem algumas sequências, antes que alguém diga assim, professor, eu vi no YouTube uma sequência lá rolando em tempo real, o coração batendo e tal. Existem umas 20, são 20, 26 sequenciazinhas que são chamadas de tempo real. E nós utilizamos sequências de tempo real para fazer anjo, para ver batimento cardíaco e tal, mas não é uma especificação da ressonância, são sequências próprias para aquilo ali. Então, o exame inteiro de ressonância não é feito em tempo real. O exame inteiro de ressonância é feito em sequências e uma dessas sequências é feita em tempo real. E é tempo real, você, claro, vai observar lá na hora, mas 99,9% das sequências em ressonância magnética utilizam a formação de imagem pelo espaço K. Ou seja, você está realizando a sequência, as imagens não são apresentadas para você, as imagens só são apresentadas para você no momento em que terminam cada sequência. E aí a necessidade de conversar com o paciente, explicar que o exame é demorado, explicar que o paciente precisa ficar permanentemente imóvel ali, não só durante a sequência, ele tem que estar permanentemente imóvel do começo do exame ao final. Porque um dos princípios de ressonância magnética é justamente a comparação de sequências. Então, se eu estou fazendo um sagital T1 e depois vou realizar um sagital T2 do crânio, eu preciso comparar o T1 e o T2. Se por um acaso o paciente estava no sagital T1 com a cabeça assim, e no T2 ele mudou a posição da cabeça, eu não vou ter como comparar as sequências. Isso vai prejudicar o diagnóstico, vai prejudicar o resultado do exame. Então, aí vem a necessidade e a importância de conversar com o paciente, explicar, olha, o senhor vai ser inserido dentro da máquina, vai acontecer esse barulho, vai acontecer aquilo outro, vai acontecer, explicar ao paciente todo o procedimento, explicar a necessidade do paciente permanecer calmo, permanecer orientado e não mexer, explicar tudo isso a ele, deixar tudo bem claro para ele não mexer, e explicar que o exame só pode ser concluído com sucesso se ele permanecer imóvel. Enquanto a nossa parte, nós operadores, o que nós podemos fazer é tentar aumentar ou diminuir a fase e a frequência, mas isso aí também vai depender muito da estrutura que está sendo estudada. Não adianta, por exemplo, fazer uma mão e botar uma frequência FOV do tamanho dessa tela. Eu vou estar perdendo tempo que minha mão é pequena. Enquanto a tela, tudo vai daqui até aqui. Então eu vou diminuir
diminuir para que a frequência caiba na minha mão, caiba na estrutura da minha mão, bonitinha, porque quanto menor o meu espaço K, quanto menor a quantidade de radianos reconstruídos, mais rápido será a minha sequência. Certo? Assim, não é difícil de entender, não. É uma coisa que funciona mais na prática, mas com o passar de tempo, vocês vão começar a entender a relação disso daqui, ó, desse FOVzinho aqui. Lembre-se que FOV é o campo de visão, é a imagem apresentada, é a área de estudo apresentada durante o exame. Então, eu tenho sempre que adaptar a estrutura aqui, ó, a minha fase e a minha frequência, justamente para evitar ter uma área muito grande de espaço K, aumentando demais o tamanho da sequência e perdendo tempo. Eu acho que é importante, assim, quanto mais curto o tempo de exame, mais confortável para o paciente, evita mais confusão, evita o paciente mexer durante a sequência, ele pedir para interromper a sequência. Então, todos esses fatores são importantes. Beleza? Eu acho que com relação ao espaço K, é isso aqui. Nosso próximo assunto é quenching, isso aqui, mas é coisa para outra semana. Então, depois eu vou gravar aqui nossas aulas explicando sobre quenching. E aquela máxima de sempre, qualquer dúvida, entre em contato comigo aí, eu vou tentar esclarecer o máximo possível. Eu sei que EAD não é um tipo de aula adequada para se estudar ressonância. Ontem mesmo um aluno estava conversando comigo que está se sentindo prejudicado com as aulas em EAD, mas eu volto a dizer, eu vou dizer a vocês o recado que eu disse a eles. Não fui eu que criei a pandemia, não fui eu que estava no laboratório na China criando esse tipo de vírus, não fui eu que o espalhei pelo mundo, não fui eu que defini que não haveriam mais aulas, então eu só estou fazendo o que a escola manda. Estou tentando transmitir para vocês o máximo que eu posso de informação. Espero que esteja sendo suficiente, tá certo? Obrigado a vocês que assistiram. Tenham um bom dia para vocês. Uma boa semana também, né? Tava eu de novo apanhando aqui desse negócio. Cara, é um saco. Valeu, obrigado.